Boa noite, amigos e amigas. Vamos gravar mais um vídeo para o nosso canal de Teologia Católica, tá bom? E vamos começar como a gente sempre faz, rezando, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos ilumine a nossa inteligência, para que tudo que for falado hoje possa cair no nosso coração e que a gente possa levar para a nossa vida de uma forma geral. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo mais uma vez a intercessão de Nossa Senhora, para que ela também esteja conosco, intercedendo por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Hoje é dia de São Sebastião, não é? E todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Vamos, então, gravar o nosso vídeo de hoje. O tema de hoje é a continuação que nós estamos estudando sobre a história do povo hebreu, né? Nós já tivemos 2 vídeos, né? A primeira parte e a segunda parte sobre a história dos judeus, dos hebreus, não é? Que nós sabemos que foi o povo escolhido pelo Senhor, desde lá do Antigo Testamento, né, para que desse povo nascesse o Messias, tá bom? Então, hoje nós vamos para a terceira parte, não é? Vamos dar só uma recapitulada. A primeira parte, né, é a parte lá de começa lá com Abraão, vem vindo com Moisés, não é? E a gente foi até o período, depois vem os juízes, depois vem os reis, nós paramos ali. Na segunda parte, nós pegamos da monarquia, que são os reis de Israel, Saul, Davi, Salomão. Depois de Salomão houve uma ruptura, né? Os filhos de Salomão se dividiram, foram 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. As tribos do norte foram para o exílio da Síria, não é? E a tribo do norte, né? Que a capital era Samaria, né? Foi para o exílio da Assíria, não é? E no ano 722 a.C. E no Reino do Sul, que foi 2 tribos apenas que ficaram com a capital em Jerusalém, foi a tribo de Judá e de Benjamim, eles foram para o exílio da Babilônia, e foi onde a gente parou, né? Então a gente parou com o povo, né, sendo levado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, não é? Mais ou menos no ano 580, mais ou menos 590, 580, né? Então o povo foi levado de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, né? Está lá no finalzinho do livro do segundo livro de Reis, entendeu? E o templo de Jerusalém foi destruído, que tinha sido construído por Salomão, e o povo ficou lá na Babilônia, né, chorando porque não tinha mais o templo. Então o Salmo 136 da Bíblia hebraica ou 137 da Bíblia grega mostra esse desespero do povo de Israel, porque estava longe de Jerusalém, não é? E ali o profeta Ezequiel, ele animava o povo. Então o profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, é para animar o povo, tá? E eu expliquei também que o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, ele tem 3 partes. A primeira parte é antes do exílio, do capítulo 1 a 39, e do 40 até 55, que é o chamado segundo Isaías, é dessa época também, que um discípulo do profeta Isaías, né, que Isaías é lá do ano 700, mais ou menos, aqui o profeta já havia morrido, não é? Então,
um discípulo de Isaías, que escreveu a segunda parte do livro, não é? Ele começa também a profetizar, né, no exílio, tá? Que é do capítulo 40 até 55. Foi um período complicado, né? Por quê? Porque Israel ali, né, vivendo na Babilônia, muitos caíram na idolatria, porque eles adoravam muitos deuses, muitos foram fiéis, né? Daniel, né, e muitos outros foram fiéis, mas alguns judeus caíram na idolatria, entendeu? Então o povo ficou lá 70 anos preso na Babilônia, entendeu? Sem o templo, não é? E infelizmente no meio de pagãos adorando vários deuses, não é? Então isso aconteceu, né, para que o povo se emendasse da idolatria e voltasse para Deus. Além do profeta Ezequiel e do segundo livro de Isaías, também o profeta Abdias, também que é um profeta do Antigo Testamento, ele profetizou também nessa época durante o exílio, tá? Aí no ano 538 a.C., a Babilônia, ela foi tomada pelos persas, pelo rei Ciro, que naquela época tinha essas guerras, né? Então, o rei Ciro da Pérsia dominou a Babilônia, venceu o rei Nabucodonosor e autorizou que os judeus voltassem para Jerusalém, entendeu? Então, o rei Ciro da Pérsia autorizou, não é, que o povo judeu voltasse, sob a liderança de Zorobabel, entendeu? Então, Zorobabel é quem trouxe o povo, não é, de volta para Jerusalém. Só que Jerusalém estava toda destruída, né, queimada, o templo destruído, não é? Então, foi preciso que eles preparassem a reconstrução do templo, entendeu? Então, foi um período também complicado para Israel, não é? Teve que refazer tudo de novo, não somente o templo, mas também tudo novamente, não é? E aí foi o tempo que atuaram o governador Neemias e o sacerdote Esdras. Então, quando você lê o livro de Esdras na Bíblia e o livro de Neemias, é para você entender que isso foi depois da vinda do exílio, né, que eles vieram da Babilônia para Jerusalém, para você entender o que você está lendo, tá bom? Então, o sacerdote Esdras, né, e o governador Neemias, que escreveram esses dois livros, é dessa época, após o exílio. Também é dessa época o segundo livro de Isaías, o terceiro livro de Isaías, que vai do capítulo 56 até 66, onde os profetas começam a animar o povo, né, a reconstrução do templo, e também já a chegada do Messias, que vai acontecer, entendeu? E também atuaram alguns profetas também após o exílio. São eles, eu vou citar aqui. É dessa época o profeta Ageu, que profetizou no ano 520 a.C., o profeta Zacarias, que é do ano do 520 também, o profeta Malaquias, tá bom? O profeta Joel e os outros que eu já citei, Abdias e o terceiro livro de Isaías, tá? E aí eles começaram a reconstrução do segundo templo de Jerusalém. O primeiro foi construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor, e eles começaram, então, a reconstrução do segundo templo, que é o templo que Jesus frequentava, não é? Então, esse templo que Jesus, Nossa Senhora, São José frequentava, é o segundo templo de Jerusalém, porque o primeiro foi destruído, né? O que Salomão construiu foi destruído por Nabucodonosor, tá? Mas foi um período muito difícil, porque Israel não tinha rei, né? Não tinha rei, entendeu? E somente os profetas é que animavam o povo, que era para o povo ter confiança em Deus, não abandonar Deus, não cometer mais idolatria, não é? Que haveria de chegar o Messias, tá? Então aí já começamos a vivenciar, não é, as proximidades da chegada do Messias, tá bom? Então, aí depois desse período, aconteceu o período dos gregos. Alexandre Magno, não é? Que é muito conhecido, não é? Era grego, ele morreu mais ou menos ali no ano 323 a.C. Ele dominou, né? Ele venceu lá os persas lá e passou a dominar Jerusalém, né? Então,
passou ao Império Grego, né, a dominar Jerusalém, porque venceu os persas. Cada povo que vencia o outro dominava Jerusalém, entendeu? Depois que Alexandre Magno morreu, aí se apoderou de Jerusalém Ptolomeu I, do Egito, tá? Então, ele começou a reinar em 295 a.C., na terra de Judá, ou seja, em Jerusalém. Então ele dominou Jerusalém até o ano 198 antes de Cristo, não é? E depois vieram outros que sucederam ele. Quem foram? Né? Então, vou deixar só o nome aqui. Antíoco III, que sucedeu Ptolomeu I, depois Ptolomeu IV, não é? E depois Seleuco IV, tá? Que reinou do ano 187 até 175. Só que esse rei Seleuco IV, ele deixou Israel praticar o culto ali, entendeu? O culto ao Deus verdadeiro, tá bom? E isso está lá no Templo de Jerusalém, que já tinha sido reconstruído, tá? Isso está lá no segundo livro de Macabeus, no capítulo 3, no versículos de 1 a 40. Repetindo. Segundo livro de Macabeus, capítulo 3, versículo de 1 a 40. Depois veio um rei muito, muito ruim. Ele se chamava Etíoco Epífanes IV. Ele foi rei de 175 a 163, não é? Ele não foi um rei muito amigável com Israel, não. Ele começou a profanar o templo de Jerusalém. O que ele fez? Ele começou a colocar costumes pagãos para os judeus, a chamada helenização, né? Ele obrigou os judeus a comer carne de porco, coisa que os judeus não comiam, desde lá do Levítico, né? Que a gente vê lá no livro do Levítico que os judeus não podem comer carne de porco. Nós, cristãos, não temos esse problema, nós podemos comer qualquer alimento. Tá? Jesus falou, não é aquilo que entra pela boca que torna o homem impuro, é aquilo que sai, ou seja, o pecado. Então, nenhum alimento para nós é considerado impuro, mas para os judeus era. Então, esse rei, ele obrigou os judeus a comer carne de porco, tá bom? E outros costumes pagãos, tá bom? E isso tá, inclusive, ele botou lá a imagem do deus Júpiter, Zeus, né, no templo de Jerusalém, ou seja, profanando o templo de Jerusalém. Isso está lá no primeiro livro de Macabeus, no capítulo 1, tá bom? Então, ele foi um rei muito, muito ruim. Só que começaram a se levantar contra ele o sacerdote Matatias, tá, que era dessa época, e os seus filhos, chamados de os Macabeus. Tá? Ele tinha vários filhos, João, Simão, Judas, Eliezer e Jonatas. Isso está lá no primeiro livro de Macabeus, no capítulo 2, no versículo de 1 a 4. Tá? Conta a história lá dos Macabeus, que lutaram, né, para que não acontecesse essa profanação do Templo de Jerusalém. Tá bom? E foi dessa época chamada Revolta dos Macabeus. Eles se revoltaram contra esses costumes desse rei muito ruim, que se chamava Etíoco Epífanes. Tá? E eles saíram vitoriosos e a Judéia viveu 130 anos de independência, né, porque eles conseguiram vencer, né, esses costumes bárbaros, vamos dizer assim, tá bom? E isso está lá no primeiro livro de Macabeus, do capítulo 3 até o capítulo 16. Então, se você pegar o livro de Macabeus, do capítulo 3 até o capítulo 16, você vai ver, então, essa história que eu estou contando da revolta dos Macabeus, que conseguiram uma certa paz para Israel por um período. Né? A gente sabe que o povo de Deus nunca vai ter tranquilidade, né? Por um período, e depois volta de novo, né? Novamente vamos dizer assim, o mal querer dominar novamente. Tá? Aí depois, nesse período, no ano 130 até o ano 104, reinou na Judéia um tal de João Hircano, tá bom? Ele reinou lá e ele começou a colocar também costumes pagãos também nessa época, né? E depois o general romano Pompeu invadiu a Judéia, aí já próximo de Jesus, já
entre o ano 67 e 63 antes de Cristo. Você vai vendo que só vai chegando, tá vendo? Até chegar em Jesus Cristo, que é o ano zero, não é? Aí o nascimento de Jesus marca o ano zero. Aí depois do nascimento de Jesus, aí é 10, 20, 30, 40, depois de Cristo, até chegar na gente, né? Nós estamos a 2022 anos do nascimento de Jesus, tá? Então aqui, você pode ver que só vai descendo, né? Eu estava lá no ano 500, aí vim para o ano 300, né? 100, e agora já estou aqui no ano 67, 63, já está chegando o nascimento de Jesus, tá bom? Então, esse general romano Pompeu, então os romanos começaram a dominar Jerusalém. Então, agora é o maior império que a humanidade já viu, que é o chamado Império Romano, né? Os Césares, os imperadores romanos, começaram a dominar Jerusalém, entendeu? Que era governado, agora que seria governado por Herodes, aquele Herodes chamado o Grande, que foi aquele rei muito cruel que mandou matar Jesus, na época, né, de Jesus e os meninos de Belém, não é? Então, o Herodes, ele começou a reinar, então, do ano 37 antes de Cristo até o ano 4 antes de Cristo, tá? Então, Herodes reinou na Palestina como, né, o rei, né, de Jerusalém, do ano 37 até o ano 4 antes de Cristo, tá bom? Então, é aquele Herodes o Grande que mandou matar lá aqueles inocentes lá que a gente vê já no Novo Testamento, tá bom? Então, o que aconteceu, né? Voltando ainda um pouquinho à época dos Macabeus, dessa época dos Macabeus também, além do livro dos Macabeus, também é o livro de Daniel, uma parte do livro de Daniel, tá bom? Daniel também, ele tem várias partes também, tá bom? A segunda parte do livro de Daniel, né, que é do capítulo 7, mais ou menos, até o capítulo 12, é dessa época, tá bom? Inclusive, Daniel 7,13, ele menciona, né, o rei Etíope Epífanes, né? Se você vê ali algumas partes do livro de Daniel ali, ele menciona esse rei, que eu falei que era muito ruim, né, Etíope Epífanes, que era da época dos Macabeus. Então, o livro de Daniel, provavelmente, né, essa parte do livro de Daniel também foi escrito nessa época, tá bom? Então, está lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, tá bom? E aí ele começa a falar do Messias, né? Então, Daniel já começa a falar, né, que vai vir o Messias, que vai libertar, que vai ser um reino. O reino do Messias é um reino que não terá fim. É o reino de quem? É o reino de Jesus, né? A gente sabe que o Messias é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os judeus não aceitam, mas nós sabemos que é, né? Então, Daniel já profetiza que o reino do Messias será um reino que não terá fim, tá bom? Não é igual aos reinos da terra, que começa, tem um período e depois acaba, tá bom? Então, a Palestina foi invadida por esse general Pompeu, não é? A Judéia, então, foi colocada sobre o tetrarca, né? Júlio César, não é? E a Galileia, no caso, sobre o domínio de Herodes, que eu já falei, ok? Herodes, ele teve vários filhos, não é? Ele teve alguns filhos, que nós sabemos, não é? E eles começaram depois da morte de Herodes, eles começaram a reinar sobre Jerusalém, ok? Esse Herodes o Grande que eu falei, todos nós conhecemos, é muito conhecido, não é? E vamos colocar aqui o nome dos filhos de Herodes para a gente não confundir, tá bom? O primeiro é o Herodes chamado de Antipas, tá? Esse Herodes Antipas é aquele que mandou prender São João Batista, tá? Que ele denunciou que ele estava cometendo adultério com a cunhada, né? Que era casada com o irmão dele, Filipe, né? E ele, de maldade, ele mandou prender São João Batista e mais para frente vai mandar degolar São João Batista por causa da Salomé lá que dançou para ele. Todos nós conhecemos essa história, né? Então, além desse Herodes Antipas,
também existiam outros Herodes também, né? Herodes também teve outros filhos. Filipe, que eu já falei, que era casado com Herodíades, que depois adulterou com o irmão dele, não é? Nós já conhecemos. Arquelau também era filho de Herodes, não é? Que reinou na Judéia de 4 antes de Cristo até 6 depois de Cristo, tá? César Augusto era imperador romano nessa época, tá bom? E eles governavam também ali a leste do Jordão, também do ano 4 antes de Cristo até o ano 39 depois de Cristo. Esse Filipe, que era filho de Herodes, ele também era governador de uma cidade chamada Cesareia de Filipe, que é mencionada lá em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 até 16, tá? Então, essa região de Cesareia era governada também pelo filho de Herodes, que chamava Filipe, tá bom? Herodes Agripa I, que era outro filho de Herodes, né? Que era sucessor desse Herodes Antipas, ele reinou na Galileia, não é? E ele foi nomeado pelos imperadores romanos também, entendeu? E nesse período do nascimento de Jesus, 4 milhões de judeus eles passaram a viver, né, na Grécia. Eles começavam a falar a língua grega, tá? Era chamada diáspora, tá? Ou seja, os judeus eles já não viviam todos ali em Jerusalém, eles se dispersaram. Um bocado ficou em Jerusalém e muitos se dispersaram para outros, né, lugares, não é? E ali eles começaram a falar o grego e ali eles começaram a traduzir também a Bíblia para o grego, que é a chamada versão dos 70, que eu já fiz uma live aqui explicando sobre essa questão da Bíblia hebraica e também da Bíblia grega, tá bom? Então, Arquelau, que também foi outro rei também, que reinou no ano 6 depois de Cristo, não é? Ele reinou até o ano 41 depois de Cristo, tá bom? E nessa época havia um procurador romano chamado Pôncio Pilatos, todos nós conhecemos, né? Foi aquele que julgou Jesus e lavou as mãos na época de Jesus. Ele reinou do ano 27 até o ano 37 depois de Cristo, ou seja, 10 anos ele reinou, né? Tibério foi sucessor de César Augusto como imperador romano, tá bom? Do ano 37 ao 44, na Judéia e na Samaria, foram governados por Herodes Agripa I, que era sobrinho de Herodes Antipas, tá? E ele perseguiu os cristãos, não é? Ele era muito ruim, perseguiu os cristãos, mandou matar São Tiago, que era irmão de São João, e mandou prender São Pedro, não é? Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 até 23. Repetindo, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 até 23, tá bom? Esse Agripa I, ele deixou filhos, não é? Agripa II, né? E seus sucessores, não é? Ele morreu no ano 44 depois de Cristo, até a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, tá? Que foi um período muito violento para Israel, tá? Daqui a pouco eu quero explicar essa questão da destruição do templo de Jerusalém mais uma vez. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, tá bom? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O imperador romano Cláudio impôs novamente um procurador romano que se chamava Fábio, que a gente sabe que o Império Romano dominou nessa época, né, para governar a Judéia, o que não foi bom. E no ano 52 depois de Cristo, o procurador Antônio Félix governou a Judéia. Isso está lá em Atos, capítulo 23, versículo 24. Atos, capítulo 23, versículo 24. E que foi sucedido no ano 60 depois de Cristo, né, por um tal de Festo, tá bom? Isso também está lá no livro de Atos dos Apóstolos. No ano 48 depois de Cristo, o imperador Cláudio, né, colocou Agripa II, filho de Agripa I, não é? Que tornou-se imperador, tá bom? Até
o ano 60 até o ano 54 depois de Cristo, onde reinou o imperador Nero, que foi muito ruim. Aqui começa o bicho pegar. Tá bom? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, Nero tornou-se imperador romano no ano 54. Tá bom? Aí, no ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito invadiu e destruiu Jerusalém, terminando aí a história dos antigos israelitas. Então, a história dos judeus começa lá com Abraão, tá bom? 4.000 anos antes de Cristo, e termina com a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, quando o segundo templo foi destruído e não foi reconstruído até hoje, tá bom? Então, a história do judaísmo começa, né, com Abraão, tá? Lá no Gênesis 12, e vai até a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, tá bom? Onde o general romano Tito invadiu Jerusalém e destruiu toda Jerusalém e também o templo, tá? Jesus, que é o Messias, né? Não foi reconhecido pelos judeus, mas nós sabemos que é o Messias, né? Nasceu antes do ano 5 da nossa era, tá bom? E morreu mais ou menos no ano 30 da nossa era, tá bom? Então, algumas coisas aqui que a gente precisa explicar, ok? Então, o Templo de Jerusalém, que era o lugar mais santo para os judeus, não é? O primeiro templo foi construído por Salomão, está lá no livro dos Reis, capítulo 6, capítulo 7, não é? Ele foi destruído por Nabucodonosor, quando eles foram levados para a Babilônia, no ano 500, antes de Cristo. Depois que eles voltaram, depois de 70 anos que eles ficaram na Babilônia, eles voltaram para Jerusalém e reconstruíram o segundo templo, tá? Que era o templo que Jesus frequentava. Tanto que Jesus frequentava o templo, né? E tem aquela passagem interessante que Jesus fala com os judeus, né? Destruí o templo e eu vou reconstruir em 3 dias, né? E eles falaram, nossa, vários anos foram feitos, foram gastos para reconstruir o templo, você vai reconstruir em 3 dias? Mas Jesus não estava falando do templo de pedra, Jesus estava falando do corpo, nosso corpo que é templo do Espírito Santo, né? Que assim como ele, depois de 3 dias, iria ressuscitar, nós também vamos ressuscitar. Mas eles estavam achando que era o templo material, o templo de pedra, tá? Mas mesmo assim, Jesus amou muito o templo. Só que como os judeus não o aceitaram como Messias, Jesus profetizou que esse templo também seria destruído. Isso está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, versículos de 1 a 2. Tá? Então, Mateus, capítulo 24, versículo 1 a 2, Jesus vai profetizar que esse templo será destruído. E foi destruído, né? No ano 70 depois de Cristo. Tá? Jesus é Deus, logicamente, Jesus sabia de tudo, né? Jesus é onisciente, onipotente, onipresente, não é? Então, Jesus chegou para eles e falou, aqui não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será destruído. Hoje, só restou lá os alicerces do Templo de Jerusalém, que é o que os judeus chamam de Muro das Lamentações, onde eles fazem as suas orações, não é? Inclusive, você pode visitar sem problema, qualquer um pode visitar, só que com devido respeito, porque é um lugar sagrado para os judeus, não é? Inclusive, os papas já foram visitar, né? Muitos papas já foram visitar, por respeito aos judeus. É um lugar sagrado, não deixa de ser, né? Deus morava ali, não é? Hoje, para nós, o nosso templo hoje é a igreja, não é? O templo somos nós, né, gente? Nós somos o templo de Deus, né? O nosso corpo é o templo de Deus, mas a igreja hoje, para nós, também é o templo, né? Onde nós vamos rezar, fazer nossas orações. Então, não é porque nós somos templos do Espírito Santo que nós vamos desprezar o templo, né? Ah, eu não vou na igreja porque eu rezo em casa. Não, senhor. Jesus deixou a igreja, o templo, também para a gente rezar no templo. Tá? Então, o templo também é importante, como era no tempo de Jesus. Né? Jesus ia no templo. Quantas vezes a gente vê Jesus no templo rezando? Então, nós temos que ir ao templo, sim, rezar ali na igreja, que é a casa de Deus. Muito respeito também. Por isso que a gente tem que ter muito... Já fiz uma aula sobre isso, né? O respeito que a gente tem que ter com o templo também, entendeu? Não é só nós também. Assim como a gente tem que ter respeito pelo nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, não se deve colocar nada no nosso corpo, nem tatuagem, nem piercing, nem nada disso.
nós também temos que ter respeito com o templo, né, onde nós vamos rezar. Nada de ficar sujando o templo, né? E pior ainda, ficar profanando o templo de Deus, né? Igual muitas pessoas fazem aí, depois vão acertar as contas com Deus, profanando o templo, né? Derrubando o templo, né? Queimando o templo aí. Cuidado com essas coisas, gente. Deus mora ali, entendeu? Ainda mais na igreja onde fica o sacrário ali, fica o corpo e sangue de Cristo. Jesus está ali, né? Não só espiritualmente, mas também fisicamente, através do seu corpo, sangue, alma e divindade. Então, muito cuidado na hora de entrar no templo. Ali é a casa do Senhor, é a casa de Deus. Tá? Então, muito respeito, assim como Jesus tinha respeito pelo templo. Tá bom? Tanto que quando eles fizeram do templo lá, né, um comércio, Jesus mandou todo mundo para fora. Muita gente até acha que Jesus até cometeu o pecado de ira, mas Jesus não cometeu o pecado. Porque Jesus estava defendendo a casa de Deus. E você defende a casa de Deus? Você vê uma pessoa conversando na hora da... Eu já falei sobre isso, né? Na hora da missa, chama atenção. Fala, meu amigo, você está na casa de Deus. Deixa você conversar lá fora. Entendeu? Então, muito respeito, gente, com o templo, com a casa de Deus. Deus mora ali. Ok? Então, muito cuidado com isso. Agora, o templo de Jerusalém, infelizmente, foi destruído. Há muitas teorias de que esse templo, o terceiro templo, vai ser reconstruído. Não tem nenhuma base bíblica fiel que fale sobre isso. Há interpretações, né? Tem algumas seitas que interpretam como até o anticristo vai reconstruir o templo. Nós não temos certeza sobre isso. Só Deus pode dizer, né, se realmente vai ser reconstruído novamente o terceiro templo. Por quê? Porque os judeus dizem que quem vai reconstruir o templo é o Messias, mas nós sabemos que o Messias é Jesus Cristo. Não é? Então, eu acho difícil. Essa teoria, para mim, não serve. Porque o Messias é Jesus. Quando Jesus voltar, ele não vai reconstruir templo nenhum. Quando Jesus voltar, acabou a história da humanidade. Inclusive, não vai haver mais templo nenhum. O Apocalipse diz bem claro. Aí já não vai haver mais nenhum templo, porque o templo vai ser o próprio Deus com a gente. Entendeu? Então, não vai precisar mais do templo da igreja. E nem do templo de Jerusalém. Então, eu não acredito nessa teoria. Essa do anticristo também, que algumas seitas falam também, a igreja nunca deu seu aval que o anticristo vai reconstruir o templo, nem nada disso. E outra coisa, aonde está ali hoje os alicerces do templo, está juntinho com a mesquita muçulmana. E nós sabemos que os muçulmanos eles não são muito bons de dialogar. Então, para reconstruir o templo, vai dar uma briga danada. A gente sabe que judeus e muçulmanos não se dão. Então, para os judeus reconstruir aquilo ali, eles teriam que conversar com os muçulmanos. E a gente sabe que a conversa deles não são muito amigáveis, até hoje. Então, eu acho complicado reconstruir um templo ali, porque ali as três religiões cultuam ali, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Todas as três religiões monoteístas cultuam ali. Então, é complicado. Reconstruir um templo ali hoje vai ser complicado. Tá bom? Então, nós não temos certeza se isso vai acontecer. Tá bom? Para nós, isso, né? Aí, né, tem gente que até brinca, né, que o templo já foi reconstruído lá em São Paulo pelo Edir Macedo. Né? Nós, católicos, né, nós ouvimos essas brincadeiras e tudo, mas para nós é irrelevante, nós não consideramos esse templo como o templo de Jerusalém. Né? Até porque, né, é feito coisas ali que nós respeitamos, mas nós não concordamos, porque eles estão voltando ao Antigo Testamento, fazem coisas ali que já nem vale mais para nós hoje, né? A gente já não está mais no Antigo Testamento. Se você que é cristão, reconstrói uma coisa que é lá do judaísmo, você volta ao judaísmo novamente. E nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então você vai reconstruir o Templo de Jerusalém para quê? O Templo de Jerusalém era para oferecer a Deus sacrifício. O sacerdote entrava ali para oferecer um sacrifício. O sacrifício do Antigo Testamento já não existe mais. O sacrifício de animais já não se faz mais. O sacrifício de Cristo já aconteceu, ele é perpetuado na missa. Então você vai reconstruir um templo cristão, né? Um templo de Jerusalém cristão para quê? Então nós não vemos muito sentido nisso. Então o católico não deve nem visitar esse tipo de templo. Tá? Respeitar quem é da outra religião. Eu só estou explicando porque às vezes tem muito católico que até vai nesses lugares para visitar. Mas você pode até ir como curiosidade. Agora, não é bom você frequentar esse tipo de lugar porque vai ser feito coisas ali que é contra a nossa fé. Inclusive coisas judaicas que para nós hoje já não vale mais hoje.
Nós temos que ir no templo cristão, no templo onde vai ser oferecido o sacrifício de Cristo na Santa Missa, que eu já expliquei sobre isso. Tá bom? Então, no ano 70 foi destruído o templo e acabou, então, a história dos judeus ali. Entendeu? Aí ali os judeus, vamos dizer assim, que se dispersaram, como eu já expliquei, não é? E hoje ainda existe ainda uma pequena, vamos dizer assim, comunidade de judeus vivendo em Jerusalém, mas os judeus depois se espalharam também pelo mundo, tá bom? Eles não aceitam o Messias, não é? Infelizmente não aceitaram Jesus como Deus, eles ainda esperam o Messias. Isso é muito triste, né? Porque nós sabemos que o Messias é Jesus, né? E Jesus lamentou muito isso, dos judeus não aceitarem como Deus. Por que os judeus não aceitaram Jesus como Deus? Porque eles esperavam um Messias político, que fosse libertar Israel do jugo romano, que na época do que Jesus veio, Israel estava sob o domínio romano. Então, eles achavam que Barrabás foi preso por isso. Né? Jesus falou para ele que não, ele não veio para isso, ele veio para libertar do pecado. Por isso que São João Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus não veio ser um libertador político, social. Esse é o erro da teologia da libertação, que fala que Jesus é um libertador político, social. Não, Jesus não veio fazer política, Jesus não veio para falar para a gente se viver, se organizar em sociedade, nada disso. Entendeu? Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Entendeu? Que foi imolado para tirar o pecado do mundo. Isso que os judeus não entenderam. E ele ainda se fez filho de Deus, ainda se fez Deus. Né? Eu e o Pai somos um. Aí os judeus acabaram matando Jesus. Agora, São Paulo diz na carta aos Romanos que os judeus ainda vão se converter antes da segunda vinda de Cristo. Tomara, amém. Que isso aconteça realmente. Muitos judeus se converteram. Né? Nossa Senhora era judia, São José era judeu, né? Os apóstolos eram judeus, São Paulo era judeu. A gente vai falar sobre São Paulo essa semana, a gente vai ver que ele era um judeu fanático, perseguia os cristãos, mas ele acabou se tornando um cristão. Então, muitos judeus se converteram nesses 2000 anos. Agora, muitos judeus ainda não se converteram. Tá? E, segundo São Paulo, na carta aos Romanos, do capítulo 9 até o capítulo 11, São Paulo diz que eles ainda vão se converter antes da segunda vinda de Cristo. Amém. Nós rezamos para que isso aconteça. Não é? Porque eles esperam o Messias, que não vai chegar, porque o Messias é Jesus. Tá? E aí, nessa época, não é? Fechando o nosso estudo sobre o judaísmo, não é? Os judeus foram dominados pelo Império Romano, não é? E no ano 54 reinou o imperador Nero, que era muito ruim, né? Que acabou incendiando Roma, né? No ano 64, e mandou prender São Pedro e São Paulo, e depois mandou matar São Pedro e São Paulo. Né? São Pedro morreu, né, crucificado de cabeça para baixo, e São Paulo decapitado. Né? Então foi Nero quem mandou matar os apóstolos, né? São Pedro, São Paulo, e depois começou a perseguição aos cristãos. Aí daí para lá, aí já começa a história do cristianismo. Tá? Então agora nós vamos fazer uma ponte entre a história do judaísmo e a história do cristianismo. Por quê? Porque é o que nos interessa. Até agora, nós estudamos a história dos judeus, né? Começou lá em Abraão e chegou até aqui, o ano 70 depois de Cristo. Agora, o que nos interessa, né, é Jesus, né, que é o nosso Senhor e é o Messias. Então, agora nós vamos dar sequência, né, à história bíblica que nós estamos estudando. Então, agora nós vamos para a história do cristianismo, tá? Então, eu vou só fazer uma introdução agora, porque nós já estamos aí com quase 40 minutos. Então, agora eu vou fazer só uma introdução, tá? E no nosso próximo vídeo sobre esse assunto, nós vamos entrar, então, na história do cristianismo, tá? Nós sabemos que a história do cristianismo, ela é bem menor do que a dos judeus, né? A dos judeus começa lá com Abraão, há 4.000 anos atrás, né? Então, a história do cristianismo começou há 2.000 anos atrás, então é um pouquinho menor, né? Mas também não é menos complexa do que o judaísmo, não. A gente vai ver que o cristianismo também, olha, se não fosse fundado por Jesus, ele já tinha acabado. Porque, olha, já aconteceu, foi coisa nesses 2.000 anos, tá?
Coisas boas? Sim, coisas boas, mas também muita coisa ruim, né? E que poderia ter acabado com o cristianismo, acabado com a igreja. E só não acabou porque Jesus não deixa, né? A gente sabe que Jesus é Deus e Jesus não deixa. O que Jesus falou? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, tá? Então, nós vamos fazer só uma pequena introdução para a gente entrar nesse assunto, então, na próxima aula, tá? Então, o que acontece? Então, Jesus, ele nasceu, então, antes do ano 5 da nossa era, como eu já expliquei, tá? Quando reinava Herodes, né, que era o governador lá de Jerusalém, não é? E aí nós sabemos, né? Pôncio Pilatos, governador, César Augusto era o imperador romano, né? Então, a gente já sabe de todos esses detalhes, tá bom? Então, Jesus, ele nasceu dentro do judaísmo, tá? Isso aí que muita gente não entende, ok? Então, quando Jesus nasceu, ele nasceu ainda no judaísmo, tá? Por quê? Nossa Senhora era judia, São José era judeu, né? Eles eram da tribo de Judá, da descendência de Davi, né? Porque as tribos, o casamento era entre as tribos. Então, São José e Nossa Senhora eram da mesma tribo, de Judá, né? Eram os pais de Jesus, foram escolhidos por Deus, né? E então, eles eram judeus, né? Então, Jesus ele passou por todas as obrigações da lei de Moisés. Jesus foi circuncidado, a gente vê lá, né, nos evangelhos que Jesus foi circuncidado, foi apresentado no templo, não é? Então, Jesus vivia as festas judaicas, participava das festas judaicas, da Páscoa, de Pentecostes, né, de todas os tabernáculos, todas as festas dos judeus, Jesus participava. Jesus ia na sinagoga, não é? Em dia de sábado. Então, Jesus participava normalmente do judaísmo, entendeu? Então, Jesus nasceu dentro do judaísmo, ok? Então, Jesus, vamos dizer assim, né, aquelas pessoas que conviviam com ele, participavam ainda da lei de Moisés, da antiga aliança, vamos dizer assim. Mas como os judeus não o aceitaram, que eu já expliquei por quê, o motivo, então Jesus rompeu com o judaísmo. Vocês não me querem? Então eu vou pregar para outras pessoas que querem, não é? Então Jesus, aí ele rompe com o judaísmo, não é? Já que os judeus não o quiseram, não é verdade? Então, Jesus rompe com o judaísmo. Então, agora, Jesus não é mais judeu, né? Então, dos 30 aos 33 anos, Jesus começa a missão dele, não é verdade? Aí, Jesus começa a romper com o judaísmo e ali ele funda, né, a sua fé, a sua religião. Porque cristianismo vem de Cristo, não é? São aqueles que creem no Cristo, entenderam? Então, Jesus rompe com o judaísmo e funda o cristianismo. Aí é o que nós vamos ver, então, a partir da próxima aula, tá? Então, Jesus, ele funda o quê? O cristianismo através de quê? Através dos apóstolos. Escolhe os 12 apóstolos, nós vemos isso nos evangelhos. Pedro é o chefe, nós já sabemos, né? E ali começa o cristianismo, começa a história da igreja, né? E também do cristianismo. É o que nós vamos ver nos próximos vídeos, tá bom? Jesus morre, né? Os judeus o matam por causa disso, porque não o aceitam, né? Já não aceitavam, e agora menos ainda, né? Jesus começa a ter seguidores, né? E os judeus, por inveja também, né? E eles começam a querer matar Jesus, né? Então, eles usaram os romanos, por quê? Porque eles não podiam matar ninguém, a lei de Moisés proibia matar, então eles entregaram para os romanos que matassem Jesus, tá? Aí, né, mas, gente, a gente tem que entender uma coisa, tá? Deus sabia disso tudo? Deus sabia, porque Deus é onisciente. Agora, Deus não toca na nossa liberdade. Deus não obrigou os judeus, os romanos, a fazerem aquilo, não, tá? A igreja ensina que a gente não pode culpar todos os judeus por isso. Agora, aqueles judeus da época de Cristo, né, o Sinédrio, Caifás, aquele grupo ali, foram os responsáveis pela morte de Cristo. Agora, nós não podemos culpar também todos os judeus, porque também a igreja ensina que quem matou Jesus foram todos os pecadores, porque se não houvesse o pecado, Jesus não precisaria ter morrido, tá? Então, nós não podemos também culpar todos os judeus,
entendeu? Então, depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, não é? Jesus deixou aí, então, seus seguidores, né, que a gente chama de cristãos, para que continuasse, então, a história do cristianismo, tá bom? É o que nós vamos trabalhar, então, no nosso próximo vídeo, se Deus quiser, sobre a história, então, do cristianismo, tá bom? Nesses 2000 anos, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Encerramos, então, a parte do judaísmo, então, no nosso próximo vídeo sobre a história das religiões. Então, nós vamos entrar, então, na história do cristianismo, então, e também depois vamos continuar o estudo da Sagrada Escritura, tá? E nós vamos ver outros temas aí que a gente vai poder abordar sobre a Sagrada Escritura ainda. Tem muita coisa ainda para a gente estudar, tá bom? Então, a gente vai intercalando aí vários assuntos aí para a gente ter bastante assunto para a gente poder debater aqui no canal. Deixem, eu peço mais uma vez, deixem comentários, sugestões, dúvidas, perguntas que vocês queiram que eu aborde aqui no vídeo aqui. Você não entendeu alguma coisa ou você gostaria que eu abordasse alguma coisa? Coloque aí nos comentários também e peço as orações também de vocês para que a gente ainda tenha bastante tempo aí para poder falar das coisas da nossa fé. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.